irmão e o povo de Deus, na paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que podem, vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Salmos. Eu sempre falo que Salmos não tem capítulos, Salmos são cânticos. Salmos de número 17. Salmos, eu gosto de comparar com a harpa cristã. É como se fossem hinos que são cantados nas cerimônias judaicas. Livro de Salmos, Salmos de número 17. Você está com quantos anos, meu filho? 13. Você pensa em fazer faculdade? Você tem sonho de fazer faculdade, não tem? Qual o curso que você sonha em fazer? Direito? Acho que você não vai fazer direito, não. Quando você estava aqui louvando, eu te vi com um canudo na mão, de beca e cabelo. Então, recebe aí. Eu via você no uniforme da formatura já, você vai receber o diploma. Você vai, eu te vi aqui com o uniforme de formatura já. Então, se é um sonho, recebe aí, Deus está te abençoando. Eu via você formada, com o diploma na mão, amém? Bate palma e glorifica. Porque Deus ainda realiza sonhos. Aleluia, louvado seja Deus. Quem encontrou diz amém? Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Estou te esperando. Aleluia, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. O Salmo de número 17 é um salmo onde Davi pede a Deus que o proteja dos seus inimigos. O Salmo 17 é uma oração de Davi. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos e baixaram seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Podemos assentar, meus amados. Se você quiser, não precisa nem fechar a sua Bíblia, porque hoje vai ser uma mensagem expositiva. Nós vamos meditar em cima desse texto. Aleluia. O salmista aqui, Davi, esse salmo atribuído a Davi, ele começa dizendo: ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. E nessa noite eu queria perguntar para você, começando por mim: qual de nós pode afirmar tão ousadamente isso? Quem de nós pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, ouve a minha oração, porque ela não é feita com lábios enganosos? Quem pode afirmar diante de Deus que os seus lábios estão preenchidos e cheios da verdade?
a ponto de falar: dá ouvido à minha oração, porque ela não é feita com lábios. E aí eu começo a meditar em quem fez essa oração. Quem fez essa oração foi Davi. Mas qual Davi? O Davi que era um fiel pastor das ovelhas malhadas? O Davi que, para a vergonha do seu pai, ficava escondido lá no meio do mato, lá no fundo da roça, cuidando das ovelhas malhadas? E sabe por que ele cuidava das malhadas, meus amados? Você sabe me dizer por que Davi cuidava das malhadas? Porque quando eu vejo que a lei é estabelecida, quando Deus define que as ofertas seriam feitas diante do tabernáculo, o que Deus disse para Moisés? Que o cordeiro que seria sacrificado seria como? Sem mácula, sem mancha e sem defeito. Portanto, as ovelhas malhadas elas eram ovelhas de menor valor, porque a ovelha boa era a ovelha sem mancha, era a ovelha branquinha. Então, por causa disso, Davi é colocado para tomar conta daquilo que tem menos valor. Davi é colocado para tomar conta das ovelhas malhadas. Mas quem tem o coração segundo o coração de Deus, ele não se importa com o valor que os homens dão para as coisas. Ele entende que aquilo que chega na mão dele é para fazer segundo as suas forças. Então será que foi esse Davi que falou isso? O Davi que não titubeou, não pensou duas vezes antes de voar na barba de um leão para defender uma ovelha que estava em sua boca? Será que foi esse Davi que não pensou antes de enfrentar um urso com todo o seu tamanho, com toda a sua força, porque uma de suas malhadas tinha sido colocada em perigo? Será que foi esse Davi que fez essa oração? Ou será que foi o Davi que se deitou com Batseba e mandou para a morte um dos seus soldados? Qual foi o Davi que fez essa oração? Ouve, ó Senhor, a justiça, atende ao meu clamor. Eu não consigo te dizer qual foi o Davi que fez essa oração, mas uma coisa eu aprendo com o homem que tem o coração segundo Deus. Nós somos homens, nós somos falhos e nós somos pecadores. A Bíblia vai nos dizer lá na primeira epístola de João que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso e engana-se a si mesmo. Então nós não somos perfeitos, mas Davi sabia que se ele se quebrantasse e que ele se arrependesse, o Senhor era fiel para perdoar os seus pecados. E quando eu olho a isso, eu posso confiadamente então declarar: Senhor, ouve a justiça da minha oração, porque o Senhor escuta a oração daqueles que o buscam. Muitas vezes os homens não entendem, muitas vezes os homens julgam, mas Davi sabia que se ele se quebrantasse diante de Deus, ele seria escutado. E o nosso Deus é o Deus que atende a justiça. O nosso Deus dá ouvidos à oração. A oração que é sincera, a oração que não é feita com lábios enganosos. Quantos têm usado de lábios enganosos em nossos meios? Quantos têm usado de lábios enganosos na sua vida, envergonhando o Evangelho de Cristo? Quantos têm usado os lábios enganosos para enganar pessoas, para tirar proveito, para tirar vantagem? Mas Jesus bem falou a respeito deles, dos lobos devoradores que viriam sobre o mundo. Mas Deus também falou que ia levantar pastores sinceros, pastores com o coração de Davi, que não quer saber se a ovelha é malhada, se a ovelha não é malhada, que cuidam das suas ovelhas. Sabe por quê? Porque tem pastor por aí que ele só quer cuidar de ministro.
Tem pastor por aí que ele só cuida da ovelha dependendo do dízimo da ovelha, mas pastor de verdade não olha para nada disso. Pastor de verdade olha porque a alma precisa. Aleluia. Saia minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Irmãos, tem que ter muita confiança na vida que está levando. Tem que ter muita confiança na vida que está levando para falar isso aqui para Deus. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Eu te pergunto, pode sair alguma coisa errada de diante da face de Deus? Pode? Pode sair alguma coisa imperfeita de diante da face de Deus? Olha a ousadia desse homem. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. É muita convicção de que está com a vida não está. É muita convicção de que anda em retidão. Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Tanto que, se não fosse a presença de Jesus Cristo, nós seríamos consumidos diante de Deus, porque Deus não suporta ver o pecado diante dele. O pecado diante de Deus, ele é instantaneamente exterminado. Mas por que nós não somos? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e assim nós podemos chegar confiadamente diante do trono, por causa do nosso Senhor e Salvador. No 3 ele continua: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Irmãos, ser visitado à noite, a hora que está você e o seu travesseiro, a hora que só você e Deus conhecem os seus pensamentos, é difícil nessa hora ser reto. Essa é aquela hora do dia que você lembra que alguém pisou no seu carro, que alguém falou para você o que você não queria, que você ficou com vontade de mandar aquela pessoa passear lá naquela ponte, né, que é quebrar, né? E você ficou com vontade de tecer vários elogios à mãe daquela pessoa. É nessa hora. Mas Davi tinha um compromisso: a minha boca não transgredirá. E quando a nossa boca não transgride, nós temos diante de Deus galardão. Porque aquele que consegue controlar a boca, ele consegue controlar o corpo todo. Está lá em Tiago, capítulo 3. Capítulo 3 de Tiago ensina muito a respeito da língua. A parte mais difícil de segurar no nosso corpo é a língua. E com a língua faz estrago. Por isso que Davi está falando: a minha boca não transgredirá. Eu não posso ficar usando a minha boca para adorar a Deus aqui e saindo daqui ficar amaldiçoando pessoas. Não convém que seja assim. E aqui está Davi dizendo: a minha boca não transgredirá, porque o Senhor me visitou de noite e não achou em mim transgressão. Como tem sido a sua noite? Como é que é a hora que você bota a cabeça no travesseiro? Como é que é aquela última oração? Ou será que nem oração tem? Às vezes você está tão bravo que você só quer xingar. Como tem sido? Como tem sido a sua vida? Porque nós precisamos levar a sério. Nós somos a igreja dos últimos dias. E nós precisamos entender a nossa missão e a nossa vocação. Será que, como o Rafael colocou aqui, 10% pelo menos do tempo dá para agradecer? Ou nem isso? Ou muitas vezes ficamos bravos, só queremos nos concentrar em nós mesmos, nos nossos sentimentos. E aí, quando Deus nos visita, o que ele vai encontrar? Rancor, melancolia, desânimo? Ou ele vai encontrar
alguém que, independente de ser afinado ou não ser afinado, está adorando a Deus, dizendo: se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Porque quem vai diante do trono não pode ir para outra coisa, porque diante do rei tem que entrar para se prostrar. Diante dos reis humanos já eram assim. Todo mundo aqui já assistiu uma série, todo mundo aqui já assistiu um filme, todo mundo aqui já leu um livro sobre a Idade Média. Eu tenho alguém que nunca fez isso. Como é que essas pessoas entravam diante do rei? Diante do rei se entra com presente. Diante do rei você entra para adorar. Diante do rei você entra para agradar. Lembra lá dos filmes que faziam aquelas filas de súditos dos emissários de outros países que chegavam com aqueles montes de presente, aquelas coisas diferentes? Tudo isso para agradar o rei, tudo isso para conseguir o favor do rei. E o nosso rei é o rei dos reis. Então quando nós entramos diante dele, sabe o presente que ele quer? Ele quer adoração, ele quer o coração, ele quer você dizendo: Senhor, está tudo difícil, eu não estou entendendo nada, mas a minha boca não transgredirá. Glória a Deus. Aleluia. No verso 5: dirige os meus passos nos teus caminhos. E aí eu me lembro do Salmo 23: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mas também me lembro de Jesus ensinando que esse caminho, o caminho que leva à salvação, o caminho que leva para o céu, ele é largo? Não, ele é estreito. E eu te pergunto: andar no caminho estreito é mais fácil ou mais difícil? É mais difícil, mas se acostuma. Me lembrei agora de uma brincadeira quando eu era criança. Quando eu era criança, a linha do trem passava na esquina da minha casa. E uma das nossas brincadeiras favoritas era andar em cima do trilho, né, para desespero da minha mãe. Então a gente andava. E no começo, como era difícil, você não se equilibrava, aquele negócio parecia tão fininho, aquele trilho, não, seu pé era maior que aquele negócio, era tal, você não conseguia nem ficar de pé. Dali a pouco você dava o seu primeiro passo, dali a pouco você dava uns 3 passinhos assim, caía. Dali a pouco você já estava andando 100 metros em cima daquele trilho, estava tudo tranquilo. Vai acostumando a andar nas veredas da justiça, vai acostumando nas veredas da justiça, porque tem crente que acha que tudo é milagre, mas Deus é um Deus de milagre, mas Ele também é o Deus de processo. Se está apertado é porque Ele está te preparando. Do outro lado tem vitória, mas persevera. Persevera. Se eu tivesse desistido na primeira queda, eu não teria aprendido a andar em cima dos trilhos. E aí depois a gente ficava tão bom que a gente já não queria mais andar em reta, a gente queria andar nas curvas, que era mais difícil. Então vai treinando a andar pelas veredas da justiça, e quando você vê, você já vai estar andando com habilidade neste caminho. Mas tem que perseverar, não para, não desiste. Aleluia. Para que as minhas pegadas não vacilem. Depois que a gente está treinado, sabe o que acontece? A palavra de Deus, como está escrito lá no Salmo 119, versículo 110: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem está firmado na palavra, como foi dito aqui, quando eu guardo as palavras de Deus no meu coração, sabe o que eu estou dizendo? Senhor, a tua herança é valor para mim, valor a gente não negocia. Se está no nosso coração guardado, não tem negócio. Porque, meu querido, não se iluda. Se você vende o seu corpo por R$5 ou por R$1 milhão, você é uma prostituta do mesmo jeito. Valor não se negocia. Jesus não se negocia. Se você não vende por R$10, mas por 100 mil você dá uma olhada, você é mentiroso. A palavra de Deus não se negocia. Eu não estou dizendo: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu estou dizendo: o seu valor é inegociável. Você já foi comprado, foi caro, foi todo aquele sangue. E muitos de nós têm brincado com a palavra de Deus. Não é tempo de brincadeira. Aleluia. As pegadas daquele que tem a palavra guardada no coração, a palavra de
Deus. Aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor, ele é abençoado. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, e árvore perto de água não tem erro, é verde o tempo todo, e na época certa dá os seus frutos. Eu fico impressionado lá em casa, quando tem um período de estiagem, a grama ela fica toda amarelada, ela fica esquisita, ela fica fraca. É só começar a chover, a grama começa a crescer, fica num tamanho que você fala, ué, de onde saiu tudo isso? Porque a água e o vegetal tem uma química que é um negócio absurdo. Então aquele que é firmado na palavra, ele é alimentado pela água do Espírito Santo, ele é fortalecido, as pegadas não vacilam. Pode estar dando tudo errado, ele vai fazer que nem Jó, ele vai falar, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Irmão, você sabe o que me impressiona em Jó? A Bíblia não fala exatamente isso, mas eu deduzo que Jó tirou Satanás do sério. Porque Satanás passa 40 capítulos lá tirando tudo dele, e ele ignora Satanás e fala, Senhor, o que eu te fiz? Eu imagino Satanás lá pulando na frente dele, ei, sou eu, fui eu que tirei, fui eu. Senhor, Senhor. Eu imagino que Satanás foi dar uma volta lá quando Deus virou cativeiro por causa disso. Eu não aguento mais esse cara, eu já tirei tudo dele e ele nem olha para minha cara. Então quando os nossos pés não vacilam, a gente vai tirar o inimigo do sério, porque ele pode tirar tudo à nossa volta, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive e em breve ele vai declarar a vitória. Essa prova não é para derrota, essa prova não é para vergonha, essa prova é para te moldar, é para tirar aquela coisa que está ali dentro do ouro, ele precisa ser refinado, é no fogo. A palavra nos ensina lá em 1 Pedro, não vos estranhei da ardente prova que vocês estão, como todos os irmãos no mundo, todo crente passa prova, todo servo de Deus é provado para tirar a escória de dentro de nós e só ficar o ouro puro e refinado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode glorificar, você pode bater uma salva de palmas, glorificar, exaltar, louvar, bendizer o nome dele, porque ele é santo, ele é santo. Aleluia. Acabamos de fazer. Eu te invoquei, ó Deus, pois queres me ouvir. Irmãos, nós temos um Deus que Ele quer nos ouvir. Está escrito. Quando Jesus veio na terra, o que Ele queria fazer? Ele queria ouvir. Né? Às vezes olha assim, não faz sentido sim. A mulher do poço lá em Samaria é impressionante. Aquela mulher não queria falar com ninguém. Jesus chega e fala para ela, me dá água. E aí ele começa a puxar a conversa. E ali aquela mulher vai sendo curada, vai sendo restaurada. Você está entendendo por que a gente precisa orar? Muitas vezes a gente não está a fim de falar com ninguém. Muitas vezes a gente só quer chutar uma porta. Muitas vezes a gente só quer... Mas aí você começa a falar com Deus, Ele quer te ouvir. E ali você começa a ser curado, ali você começa a ser purificado, ali você começa a receber na glória, ali você entra no mundo espiritual, porque a nossa briga não é contra a carne, a nossa briga não é contra o sangue, a nossa briga não é contra aquele chefe chato que pega no nosso pé, a nossa briga não é com aquela penina que fica nos aborrecendo, a nossa briga é nas regiões celestiais. E quando você bota o seu joelho no chão e fala com Deus que quer te ouvir, Ele começa a te dar estratégia, Ele começa a limpar o seu coração, Ele começa a te mostrar as maravilhas que te aguardam, meus queridos, porque quando a trombeta tocar, tudo isso fica para trás. Oh, Deus quer te ouvir. E olha a certeza de Davi, e escuta as minhas palavras. Eu lembro de uma vez que eu estava viajando, eu ficava a semana toda fora no Rio de Janeiro, e aí eu estava lá no flat, que o preto tinha alugado para mim, então o flat era individual, só eu ficava lá no flat. Então eu olhando lá, parecendo um doido lá,
marchando lá da sala pro quarto, do quarto da sala, marchando lá. Uma hora eu olho para cima assim, e eu não sou doido, eu sei que o Senhor está me ouvindo e tal. Tinha muito tempo, naquela época não tinha WhatsApp não, era essa festa de WhatsApp não, aquele modelo de telefone antiguinho ainda, sabe, que só tinha torpedo. Dali a pouco, acho que uns 2 meses que eu não recebia nada. Nessa madrugada, eu não lembro exatamente o versículo, mas eu vou imaginar que foi alguma coisa assim: Deus é contigo naquela madrugada, porque Deus, Ele quer te escutar, tenha certeza disso. Deus sempre quer te escutar, não interessa o quão ruim esteja a situação, até porque para Ele nada é impossível, né? Deus quer nos escutar. O 7 diz: faze maravilhosas as tuas beneficências. Irmãos, quando Deus resolve agir na nossa vida, é algo tão maravilhoso, é algo tão maravilhoso, que a gente sempre fica surpreso. É impressionante quando Deus trabalha, quando Deus dá a resposta. É tão maravilhoso que a gente fica assim: eu não sou digno. Às vezes a gente fica até sem graça, porque Deus sabe nos surpreender, Deus sabe fazer maravilhas. Fazes maravilhas nas tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua vista. Irmãos, se levantar contra você, você pode até ficar preocupado, dizendo: Senhor, me protege, me guarda. Agora, se levantar contra você quando você está fazendo alguma coisa para Deus, fica tranquilo, porque ninguém toca naquilo que é de Deus. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados sois vós todas as vezes que forem perseguidos por amor ao meu nome. Toda vez que você estiver fazendo algo para Deus e alguém te criticar, você não devia ficar triste, você devia se alegrar, porque grande é o seu galardão no céu. E eu fico impressionado como é que os nossos irmãos lá da era apostólica, como eles viviam isso. Eu vejo João e Pedro sendo presos, depois eles vão para uma audiência lá no Sinédrio, lá com os fariseus, levam uma bronca, tomam um aperto: parem de falar do nome de Jesus, hein? Senão nós vamos fazer coisa pior que vocês. Como é que a gente sairia? Crente moderno saindo uma conversa dessa: ô Senhor, o Senhor não viu? Falaram lá com a gente, não vamos poder pregar teu nome, vamos presos. Não é assim? Agora, como é que você acha que Pedro e João saíram? Glória a Deus, aleluia. Bíblia, vai lá ler. Se alegraram porque estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus. Que evangelho é esse que nós estamos pregando? O evangelho só tem facilidade. Agora é só vitória, agora é só vitória. Onde? Me mostra quem só teve vitória na Bíblia. Não tem isso não. Para ter vitória tem que ter batalha, é conquistado. Olha a vida de José, olha a vida de Abraão, olha a vida de Paulo, olha a vida de Jesus, olha a vida de Baraque, olha a vida de Débora, olha a vida de Ana. Evangelho tem que ter luta. Se não tem luta, alguma coisa está errada. Então, quer ter vitória? Conquiste, persevere. A salvação que Jesus deu para nós. Agora, galardão é segundo as obras. O céu será tomado a força do joelho, a força da oração, a força da comunhão. Aleluia, louvado seja Deus. Guarda-me como a menina do olho. Agora eu vou te pedir para fazer isso, por favor, faça. Olha para esse abençoado que está do seu lado, fala para ele o maior amor do mundo: você é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você tem ideia do que é isso? Ser a menina dos olhos de Deus. Quando Deus olha do céu para você, você não tem ideia do amor que Ele sente. Ele te ama incondicionalmente. Ele não te ama porque você jejum,
consequência do que você fez, mas Ele continua te amando. Ah, e se eu errar, Ele continua te amando, e Davi sabia disso. Davi mostra para nós o que é o amor de Deus, e eu fico impressionado, eu não me canso de falar. Davi errou, né? Davi pisou na jaca algumas vezes, a gente sabe disso, né? Mas depois que Davi morreu, Deus só se refere a Davi como Davi, meu servo fiel. Está entendendo como é que é Deus? Está entendendo o quanto Deus te ama? O amor de Deus a ponto de... Você acha o quê? Que quem colocou ele lá naquela cruz foi Satanás? Foi não, fomos eu e você, foi por amor a nós. Não, eu quero vocês no céu comigo. Prega! Qual é o preço, Satanás? Está aqui, eu pago. Só que é o seguinte, me dá a chave aí. Não dá a chave, que era a chave da morte, que era a chave do inferno. Acabou, comprei. E às vezes a gente fica se culpando, se punindo. Ele te ama. Incondicional. Incondicional. Aleluia. Então, você é menina dos olhos de Deus. Aleluia. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Tem hora que é duro, não é verdade, irmãos? Tem hora que é difícil, né? Tem hora que a gente olha para os incrédulos e tal, parece que está tudo bem na vida deles, né? Tranquilinhos, passeando com a família, planejando suas viagens, tudo certo, tudo tranquilo, né? Mas uma hora a casa cai, né? A gente tem um ex-presidente aí que fez, aconteceu, achou que ele ia sair ileso. Agora está lá, né? Vendo o sol nessa capítulo. Não quero entrar em meio político para mim, mas é do outro partido, fez coisa errada, prenda. Eu quero a justiça, né? Não tem partido A ou partido B. Político corrupto, cadê? É a lei. Agora, achavam que não ia acontecer nada, né? Mas um dia, esse cidadão declarou, né? Estava no auge da popularidade dele, que nem Jesus Cristo pedia ele de ser presidente em 2018. A hora que ele falou isso, eu, glória a Deus, agora eu já sei que ele não vai ser. Agora ele mexeu com o que ele não podia. Irmãos, da outra. Deixa Deus quieto, não mexe na soberania de Deus. Mexeu na soberania de Deus, como dizem os jovens, dá ruim, dá B.O. Teve um engenheiro lá, teve uma empresa que fez um super. Sabe o que vai acontecer? Você vai andar na rua assim, o pessoal vai olhar para você e falar: você transmite uma coisa tão boa, você transmite uma paz, você fala com uma autoridade, né? Você não precisa gritar, né? Sabe o que é isso? É Deus na sua vontade. Me satisfarei da tua visão. Agora, parecer com Jesus não é fácil não, tá? Vai dar trabalho. Está pronto? Está pronto para o desafio? De acordar, olhar no espelho e começar a enxergar não mais você, mas enxergar o Deus em você. Amém? Aleluia, Senhor, essa é a minha oportunidade.